Vamos aqui então começar nosso bate-papo. E o primeiro tema é como é montado um time SAP ou uma squad. Quem que gostaria de começar a responder essa perguntinha? Olha, posso começar, mas assim, não é fácil montar uma squad hoje em dia para SAP, porque se você tem 2 opções, ou você precisa ter um time interno, ou você precisa do fornecedor. Então você precisa entender o que que você precisa do projeto, quais são as os conhecimentos que precisa ter, se vai ser para MM, se vai ser para SD, como que vai ser o andamento do projeto, as capacidades, e aí identificar o perfil necessário para a squad estar funcionando. E o principal, né, Silê, que a gente não pode esquecer que tem que ter o gerente de projeto, né. Sem o gerente de Exatamente. projeto a gente não começa uma squad. Então, dependendo muito de cada empresa, a gente quando vai montar uma squad hoje tentando seguindo a metodologia ágil ou dentro da empresa ou até na própria consultoria, a gente identificar os perfis necessários, as pessoas, comportamentos também são importantes, saber quem que é o cliente ou o usuário, e entender o requisito, né. Então vai ser, assim que a gente começa o início da squad. Isso. Complementando a Poli falando, a gente olha normalmente para a cadeia como um todo. Então, qual é o core aí da empresa que você está, do mundo corporativo, né? Você está numa indústria de base, você está numa telecom, como é o nosso caso, você está numa cimenteira, enfim, o que que você está falando do mundo e exatamente qual é a tua cadeia, né? Fim a fim. E aí você vai compondo o perfil no momento que você vai atuar. Então, por exemplo, a gente está atuando ali na parte tributária. Então, assim, o nosso foco, obviamente, ele vai ser maior para um perfil mais tributarista. Mas, obviamente, que o tributário ele não anda sozinho, ele começa lá na entrada da mercadoria, ele passa pela venda, ele passa pela parte fiscal. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Se eu estou numa indústria logística, por exemplo, então eu vou olhar muito mais para uma cadeia de supply chain e vou montar aquela squad, talvez com um foco maior ali voltado na movimentação de supply, na administração, mas também eu preciso olhar ao redor e preciso ter uma nuance de tudo nesse time, né? Pode ser que alguns perfis sejam mais para ali a parte logística, mas eu preciso dos demais, eu preciso do gerente de projeto, sem ele eu não ando, e invariavelmente eu preciso de um fornecedor bom também, que me apoie e que entenda também o passar do tempo do nosso negócio. Então, é uma nuance enorme que você precisa olhar. Ora, você tem um time mais voltado ali para aquele perfil, por exemplo, no nosso caso tributário. Ora, você precisa falar com alguém de SD, se você está numa indústria de produção, você vai precisar olhar para aquele módulo de produção, de PM, então, se você produz teu produto maior, a tua matéria, enfim, N variantes, sabe, gente, para acabar compondo, assim, chega a ser um Lego quando você vai montando ele, mas aí quando você vai vendo a coisa sair realmente, o cliente te pedindo as coisas, seja ele interno, como é no nosso caso, e você vendo as entregas, você vê muito sentido. Então Menina, é bacana a montagem, né? A coisa como ela vai acontecendo, ela realmente ela é desafiadora, mas no final vale muito a pena. meninas, eu vou pôr aqui uma pergunta do Regis. Aí quem quiser pode responder para ele. A importância do inglês. Poxa vida, hoje em dia vai depender muito, muito, muito da empresa que você vai estar se candidatando, ou também até, por exemplo, quando você está em consultoria, qual é o cliente que vai estar atuando. Então, Posso por falar uma exemplo experiência é, depois sobre isso? pode, porque aí faz assim, vai depender muito.
Por exemplo, se é uma empresa que você não vai ter interação internacional, inglês não vai ser um requisito. Você conhecer o processo vai ser mais importante. Mas aí, por exemplo, se você vai para uma consultoria que tem interação internacional, você não conseguir se comunicar, vai ser muito. Essa é a chave do projeto sair, comunicação. E aí isso a Cirlei pode falar bem, porque ela até está fazendo uma jornada de comunicação, e aí isso é super importante. Aí sim, pode dar o seu ponto de vista. Essa questão do idioma hoje está cada vez mais necessário, né? Você ter um segundo idioma. Quando a gente fala de uma carreira tech, a linguagem de programação por si, geralmente, são todas em inglês, né? Se utiliza muito. E para um júnior, você tem exigências menores do que para um profissional pleno ou sênior, né? Pleno você também tem exigências, mas num nível menor, eu imagino. Então, tudo depende muito do contexto, assim como a Poli colocou. Você está numa empresa global, muitas vezes você pode sim ser desclassificado porque você não tem o segundo idioma. Agora, pensando no ponto que o Regis colocou, né, do profissional arrojado e tudo mais, isso pode sim ser considerado um diferencial, porque dentro daquele contexto, se é pré-requisito para a vaga que você fale inglês, mas que exige ali alguma margem de manobra, você pode sim ser escolhido em detrimento de outras pessoas que falem o inglês. Eu posso até comentar, no início da minha carreira como consultora, e aí eu estava num projeto dentro de Accenture, posso falar porque não tem aqui conflitos de interesse, mas uma experiência de muitos anos, mais de 10 anos, e tinha uma exigência do idioma, né? Porque a empresa ela tem interação com Espanha e Estados Unidos, e tinha ali um conjunto de consultores SAP e os consultores voltados para a solução fiscal, no caso, um deles era eu, e eu estava ali, né, de aprendiz, de iniciante, começando ali a minha carreira, e eu ia ficar só alguns dias para poder aprender algumas coisas, justamente porque eu não falava inglês. E a minha desenvoltura ali dentro daquele contexto fez com que o cliente, em dado momento, falasse: não, ela continua porque ela está entregando aquilo que a gente precisa, e a gente precisa desse dinamismo e tudo mais. E aí eu mesma falei: tá, mas eu não falo inglês. Ele falou: não tem problema, eu te traduzo. E ali eu criei uma parceria e fiquei 10 meses num projeto com o cliente me traduzindo para eu não sair do projeto. Então, eu acho que você não pode desistir de participar por não ter. Pode acontecer de você ser recusado, porque o contexto realmente exige que 100% do tempo você tenha interação em inglês? Pode, mas se esse não for o caso, você pode sim ser escolhido. Isso. Mas aí eu acho que até uma provocação interessante, assim, em relação a isso, porque muitas vezes eu vejo as pessoas que estão começando, aprendendo, elas mesmas, a barreira está em nós mesmos. Então, assim, o não você já tem. Mas aí, o porquê, eu não vou me candidatar a essa vaga porque eu não tenho inglês. Eu não vou me candidatar a essa vaga porque eles colocaram desejável ter alguma experiência. Talvez o seu próprio comportamento seja um diferencial. E aí, na hora da entrevista, a gente olha como que a pessoa se porta, se tem algumas habilidades, se para montar uma squad, você vai até fazendo, igual a Lucilene falou, de montar o Lego. Então, assim, é muito importante tentar. Então, assim, a principal dica para todo mundo é tente sempre. Se você olhar a vaga, a posição, a oportunidade e ela fazer sentido para você, se candidata. Que vai ser muito importante, porque assim, você não sabe a estratégia daquele gestor para montar a squad. Então, até uma pergunta que me fizeram um tempo atrás, que foi uma provocação muito interessante para mim. Uma estagiária, ela me perguntou: Poli, posso te perguntar, por que você me contratou? E aí, na hora que eu estava montando a squad, eu olhei, eu tinha 5 posições e eu não poderia contratar 5 pessoas iguais. Eu contratei 5 pessoas diferentes para elas se completarem. Então, assim,
são habilidades que se complementam. E isso é importante quando um gestor ele vai estar olhando para um time. E se você colocar você mesmo a barreira, você pode estar perdendo uma oportunidade. Bacana, Poli.